Olá pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso curso de eletricidade básica. Aqui a gente vai falar de todos os processos de eletricidade, desde a geração até a sua distribuição. Tá? Vamos tentar tirar aqui algumas dúvidas de como é feita a nossa geração, como é feita a distribuição, de que forma a gente vai fazer isso, tá? É, Conteúdo revisional de algumas situações que a gente já conhece, mas a gente vai dar uma profundidade aqui agora melhor para que a gente tenha um maior entendimento sobre esse conteúdo, certo? Nós somos o CETEC, curso técnico em Jacobina, tá ok? Eu sou o professor Márcio Rogério, tá? Estamos aqui com a disciplina Eletricidade 1 para a gente falar sobre eletricidade básica. Então a gente vai dar aqui algumas aparadas em algumas situações para a gente entender sobre a eletricidade básica. Como eu falei no início, a gente vai falar desde a geração até a distribuição, até chegar às nossas residências, como é feito todo o processo de eletricidade. A gente vai falar aqui de eletricidade eletrostática, a gente vai falar aqui de eletricidade eletrodinâmica, eletricidade em repouso e eletricidade em movimento. Partindo também para os efeitos eletromagnéticos, onde a gente sabe que eletricidade e magnetismo andam juntos. Então a gente vai aqui falar sobre também esses dois processos de eletricidade e magnetismo. Então vamos falar aqui, eletrostática é o nosso primeiro ponto, eletrodinâmica, o nosso segundo ponto, a eletricidade já sendo distribuída na sua distribuição, eletrostática é a geração dessa eletricidade, tá? Eletrodinâmica é a distribuição dessa eletricidade, a eletricidade já sendo distribuída, e o eletromagnetismo já é o aprofundamento de todo esse processo. Eu sou o professor Márcio Rogério, tá? E nós somos o CETEC Jacobina. Bom, para começar, vamos falar aqui de matéria. Professor Márcio, por que a gente vai falar de matéria? Porque eletricidade, o que é que tem a ver matéria com eletricidade? Depois a gente vai entender essa situação perfeitamente. Olha a palavra que a gente está falando. Eletricidade, eletricidade, elétrons. Então, eletricidade vem da palavra elétrons. Elétrons é a menor partícula já existente, certo? Existem partículas menores que não entram no nosso estudo, mas para o nosso estudo vai entrar os elétrons como a menor partícula existente. Elétrons, prótons e nêutrons. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é matéria, tá? O que é matéria? Matéria é toda essa composição que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Opa, como assim, Márcio? Pronto. Tudo que tem massa e que eu posso pegar, que eu posso apalpar e ocupa algum lugar em alguma coisa, a gente pode chamar de matéria. Exemplo, uma caneta. Uma caneta é uma matéria, tá? O papel que vocês estão anotando alguma coisa aí é uma matéria. Ela tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, qualquer situação que contenha massa e que ocupe algum lugar em alguma coisa, a gente chama isso de matéria, tá? Todas as matérias, ela é composta de uma estrutura. Essa estrutura a gente chama ela de estrutura atômica, certo? Então são os átomos que compõem a matéria. A matéria ela é composta de átomos de várias situações. Um exemplo, a água ela tem massa, certo? A gente pode pesar a água. Ela é pesada, ela tem a massa. E ocupa um lugar no espaço, certo? Olha o recipiente com água aí, ela ocupou aquele espaço. A água é um tipo de matéria. O que é matéria possui massa. Você consegue pesar água? Consegue.
Só que a gente não fala de água como peso, a gente fala como volume. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é água. Perdão, é matéria. A água é um exemplo de matéria. Então veja só, pessoal. Se a gente pegar a água como exemplo, a água ela é uma matéria onde ela tem uma composição de átomos para formar essa matéria. A estrutura de átomos da água é composta de H2O. Creio que todo mundo já ouviu falar nisso, H2O. O que seria H2O em relação à água? É a estrutura atômica da água. Volto a falar, a água é uma matéria. E toda matéria é composta de uma estrutura atômica. Qual é a estrutura atômica da água? Estou usando a água como exemplo. A água é H2O. Quer dizer o quê? São duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Certo? Então, a água é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Cada molécula dessa ela tem uma estrutura atômica. Exemplo, eu falei que a água é duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Vamos pegar essa uma de oxigênio e vamos fazer o seguinte. O oxigênio, essa molécula de átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio, tá? Como é composto o átomo de oxigênio? Um átomo qualquer, pessoal, ele é dividido em duas partes. Como nós temos aí no exemplo. Uma é o núcleo e a outra é a eletrosfera, certo? Observa, onde é que a setinha está apontando para o núcleo? Núcleo quer dizer o que para a gente? Centro. Núcleo de alguma coisa é centro. Então, desse átomo aí, lá no centro, nós temos os núcleos. O núcleo fica no centro. Dentro do núcleo, a gente tem duas partículas. Quais são as partículas que nós temos dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Essas duas partículas estão dentro do núcleo do átomo. Onde é que o núcleo fica? No centro do átomo. E dentro do núcleo, o que é que a gente tem? Prótons e nêutrons, tá? Onde a gente vai ver nesse instante a importância de cada um. Já nessas banhadas aí, nessas partes que estão circuladas do lado de fora, nós chamamos de eletrosfera, tá? Esses círculos que a gente está vendo aí, em volta do núcleo, nós temos 3 círculos aí. Esses círculos nós chamamos de eletrosfera. E quem é que vive nessa eletrosfera? Quem é que habita essa eletrosfera? Vamos falar assim, né? Vive, habitar. Quem habita a eletrosfera são os elétrons. Observa, como é que a gente vai dividir um átomo? Um átomo a gente vai dividir em duas partes, núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo a gente contém o quê? Prótons e nêutrons. Professor, qual é a carga dos prótons? Calma que a gente vai falar nesse instante, tá? Só entendendo aqui, dentro do núcleo do átomo, a gente tem prótons e nêutrons. Essa parte que envolta o núcleo do átomo, chamamos eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos o que? Os elétrons. Então, a gente pode observar que um átomo ele é dividido em 3 componentes: prótons, nêutrons e elétrons. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Na eletrosfera, elétrons. Beleza, gente? Pronto. Mas qual é a carga do próton, do nêutron e do elétron? A gente já veio falar bastante sobre isso, né? Então, vamos lá. Os nêutrons são elementos que não possuem cargas elétricas. Como o próprio nome diz, são nêutrons, tá? É para deixar estabilizado um átomo. Por natureza, todos os átomos são nêutrons. Pela natureza, pela criação divina de Deus, tudo é neutro, não
tem cargas positivas e nem negativas, só neutro, certo? No seu núcleo, a gente tem o quê? Prótons. E qual é a carga dos prótons? Prótons possuem carga positiva. E os elétrons possuem cargas negativas, tá? Então, vamos só lembrar isso daí, certo? Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons não possuem cargas nenhuma. A gente vai dar uma repassada nisso nesse instante de novo, tá? Bom, tá aí toda a estrutura. Ô, Márcio, e o que é que tem a ver com a eletricidade? O que é que isso aí tem a ver com a eletricidade? De que forma? Eu não sei se vocês observam, mas a palavra eletricidade, ela vem de elétrons. Eletricidade vem de elétrons, tá? Então, por isso que a gente vai falar aqui dessa estrutura. Não existe eletricidade se não tivesse essa estrutura. Lá na geração, pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser eólica, pode ser solar, pode ser nuclear, pode ser geotérmica, maremotriz. Qualquer tipo de geração elétrica que a gente possa falar aqui agora, todas elas existem um processo de eletrização. Esse processo de eletrização só acontece por causa dos movimentos dos elétrons. Então vamos só lembrar disso. Eletricidade vem de elétrons. Então existe 3 tipos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indutância, tá? Então, na geração de energia elétrica que a gente conhece, em qualquer processo, qualquer tipo de usina que for, ele tem que obedecer essas 3 leis. A lei da eletrização por atrito, contato e indução. Certo? Vamos ver como é que podemos entender melhor essa situação? Bora lá. Então, como eu falei para vocês, o nosso curso vai ser dividido em 3 partes. Eletrostática, que vai ser eletrização, a eletricidade, na geração da eletricidade, tá? Então, gera-se eletricidade por causa da eletrostática. Estática quer dizer repouso, elétrons, eletricidade. Então, eletricidade em repouso. Alguém vai me questionar aí, o que quer dizer eletricidade em repouso? A gente vai entender o que é eletricidade em repouso. Depois a gente vai para a eletrodinâmica e depois a gente vai para o eletromagnetismo. Que tem 2 imagens lindas, tá? Que eu deixei aí em questionamento para vocês. Aí a gente tem exemplos de raios e relâmpagos, certo? Depois a gente vai dar uma debatida melhor sobre raios e relâmpagos para a gente se aprofundar melhor. Isso é uma eletrização, tá? Isso vem causado por eletrização por atrito e eletrização por indução e contato também. Então aí a gente tem uma descarga elétrica absurda. Vamos lá, mais exemplos aí. Isso aí já é um fenômeno de para-raio. Aí a máquina de Van der Graaf, onde a gente vai ter a eletricidade vai se distribuir também. E a gente vai dar uma revisada novamente das estruturas atômicas. Aí já está um desenho mais animado para a gente, mais colorido para a gente entender. Observe aqui lá no centro, o que é que a gente tem lá no centro? Núcleo. Do lado de fora, eletrosfera. Lá no núcleo, aqui a gente tem o quê? Prótons, que é carga positiva, e a gente tem nêutrons, que não tem carga nenhuma. E a gente tem aqui do lado de fora os elétrons, que tem carga negativa. Tá? Vamos dar mais uma revisada sobre esse conteúdo. Certo, pessoal? A gente vai estar sempre martelando aqui
A eletrostática, para a gente lembrar disso. É teoria, quando a gente fala atômica moderna, tá? Bom, a matéria é constituída por átomos, como a gente vem falando aqui. Estes, por suas vezes, são formados por, dentro do átomo, o que é que a gente tem? Elétrons, prótons e nêutrons. Descobre que os elétrons e os prótons possuem cargas elétricas e que os nêutrons não. Então, como se a gente tivesse essa imagem aí ampliada, tá? Observa aqui nesse segundo slide aí, observa que isso é um elétron se movimentando, certo? Aí nós temos o movimento dos elétrons e lá dentro a gente tem, no núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Só os elétrons se movimentam, galera. Essa imagem aí é para a gente entender dentro da estrutura de átomo. Não existe movimento de prótons e nêutrons. Só existe movimento de elétrons, certo? Anotem isso aí, por favor. Não existe movimento de prótons e nêutrons. Só existe movimento de elétrons. O que eletriza um corpo é elétrons. Como o próprio nome diz, eletricidade vem de elétrons. Se houvesse movimento de prótons, a gente poderia estar chamando de protocidade. Por que a gente chama de eletricidade? Porque vem de elétrons. Eletricidade vem de movimento de elétrons. Certo, galera? Bora lá. Vamos para as principais características do átomo. Bom, a primeira característica que a gente pode falar é o seguinte. Cada átomo é composto pelo seu núcleo positivo carregado. E em volta dele, os elétrons negativamente carregados. Novamente, o núcleo positivamente carregado e em volta do núcleo, os elétrons negativamente carregados. Outra coisa importante, os elétrons de todos os átomos são iguais. Eles vão possuir a mesma carga negativa e a mesma massa. Mas um elétron de um átomo de oxigênio é diferente de um elétron de um átomo de hidrogênio? Não. Todos os elétrons são totalmente iguais. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa. Dentro do núcleo, como a gente vem só martelando, vocês vão dizer, está repetitivo, mas é porque eu quero que a gente memorizem isso. Dentro do núcleo, o que é que vive dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Os prótons são cerca de 1.800 vezes mais massivos que os elétrons. Ou seja, tem 1.800 vezes mais massa do que os elétrons. Mas a quantidade de carga são as mesmas, tá? A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Porém, se a gente fosse colocar em uma balança um átomo positivo e um átomo negativo, bora botar numa balança os dois. O átomo positivo iria ter 1.800 vezes mais massa do que um átomo negativo. Mas eles têm o mesmo valor de carga. Os nêutrons, ele vai ter uma massa ligeiramente maior do que a dos prótons, tá? Ele é um pouco de massa maior do que os prótons, mas ele não possui carga elétrica. E uma outra observação. Normalmente, os átomos possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ou seja, ele tem uma carga líquida nula, neutra. O que isso quer dizer? Por natureza, os átomos são neutros. Eles vão ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Só um exemplo. Um átomo de X, 5 prótons e 5 elétrons. Por natureza, vocês vão encontrar assim. Um átomo Y, 9 prótons e 9 elétrons. A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Beleza, gente? Bora lá. Mais uma vez, a gente vai estar aqui falando
Dá um exemplo aqui, um modelo do átomo de um hélio, para ficar claro para a gente. Observa aqui, ó, lá no centro a gente tem duas bolinhas vermelhas. Então o núcleo atômico dele é formado por prótons e nêutrons. Eu tenho dois prótons lá no núcleo. Os prótons carregados positivamente. E os elétrons são essas bolinhas amarelas que estão aí nesse círculo. Temos dois também. Ou seja, eletricamente neutro. Tá? Dois prótons e dois elétrons. Porém, a gente vai manipular isso. Porém, a gente vai manipular isso para que eles fiquem carregados ou positivamente ou negativamente, tá? Vamos lá. Os prótons e elétrons são portadores de cargas elétricas, não é isso que eu acabei de falar? Bom, então vamos ver aqui quais são os valores dessas cargas elétricas para a gente entender melhor. Carga elementar, então vamos partir agora para valores. Vamos anotar aí, pessoal, a gente começar a pegar o caderninho e anotar. A carga elementar de um átomo, ou de um próton, ou de um elétron, ela é igual a E, esse Ezinho que a gente está vendo aí. Esse E vale quanto? Ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Professor, qual é a carga de um próton? Um próton tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Professor, qual é a carga de um elétron? Um elétron tem menos 1,6, porque é negativo, vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então veja só, as cargas são iguais. A carga de um próton é igual à carga de um elétron. Lembra que eu falei isso anterior? Porém, a massa de um próton é 1.800 vezes maior do que a massa de um elétron, mas as cargas são iguais. A quantidade de carga elétrica de um corpo a gente vai encontrar pela seguinte expressão, que aí a gente começa a anotar. Q é igual mais ou menos, esse mais ou menos é o quê? Bom, se for um próton, ele é mais. Se for um elétron, ele é menos. N vezes E. O que é N? Bom, tá aqui fácil para a gente entender. Certo? N, que é a quantidade de carga elétrica. Por exemplo, qual é a quantidade de 10 elétrons? Então a gente vai achar a carga elétrica de 10 elétrons. A quantidade de carga elétrica é o quê? N, pessoal. N é a quantidade de elétrons ou de prótons que tem em excesso. Olha o exemplo que eu falei aqui. Qual é a quantidade de cargas de 10 elétrons? Ou seja, N vai ser o quê? Esses 10. Qual é a quantidade de carga de 8 prótons? Então N é o quê? Esses 8 prótons. N vai ser esse valor que a gente vai ter que encontrar. Tá? Eu quero a carga de 1.000 prótons. Então N é 1.000. Eu quero saber qual é a carga de 3 elétrons. Então N é 3. E esse E é o quê? Esse E é a carga elementar que está aí em cima escrito. Ó. Qual é o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então basta a gente pegar a quantidade de elétrons e multiplicar pela carga que a gente vai achar o valor da carga elétrica. Depois eu vou colocar na prática um exemplo melhor para a gente entender como é que funciona isso. Beleza? Bom, corpo neutro e corpo eletrizado. O que isso quer dizer? Vamos lá. Nós sabemos que todos os objetos são formados por átomos, certo? O que significa que eles são constituídos de quê? De elétrons, prótons e nêutrons. Todos os objetos, qualquer objeto que vocês pensem que vocês estão vendo agora, inclusive o corpo humano, tá?
Tudo que você possa observar no mundo é constituído por átomo. Isso quer dizer que todos os corpos têm elétrons, prótons e nêutrons, não é? Bom, um objeto neutro, ele possui mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Vamos só lembrar aqui, elétrons negativo e prótons positivo. Então, um objeto neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas elétricas negativas do que a quantidade de cargas elétricas positivas. Neutro. Isso quer dizer que se ele tiver um corpo neutro, se ele tiver 10 elétrons, ele vai ter 10 prótons. Certo, gente? Bom, um corpo eletrizado, ou a gente pode chamar de eletricamente carregado, ou eletrostaticamente carregado, ele vai ter um desequilíbrio nessa quantidade de prótons e elétrons. Por exemplo, um corpo positivo quer dizer que tem mais prótons do que elétrons, porque prótons é positivo. Um corpo negativo quer dizer que ele vai ter mais elétrons do que prótons. Por quê? Porque ele é um corpo negativo, tá? Então vamos só lembrar isso. Por natureza, todos os corpos são neutros. A mesma quantidade de prótons e a mesma de elétrons. Mas a gente pode modificar isso e deixar ele carregado negativamente ou positivamente. Negativamente, ele vai ter mais elétrons. Positivamente, ele vai ter mais prótons. Certo? Bora lá. Novamente, corpos neutros e corpos eletrizados. O corpo negativamente carregado, número de elétrons maior do que o número de prótons. Então, vamos só lembrar disso. Se um corpo ele é carregado de forma negativamente, ele tem carga negativa, é porque ele tem um número de elétrons superior ao número de prótons. E aí anotem isso para não esquecer. Um corpo ele fica negativamente carregado quando ele recebe elétrons. Ele vai ganhar elétrons, tá? Ele fica carregado negativo quando ele ganha elétrons. Lembrem disso, pessoal. Não esqueçam disso. Quando é que um corpo fica carregado negativamente? Quando ele ganha elétrons, tá? Lembra no início que eu falei que só existia movimento de elétrons? Por que a gente chama de eletricidade? Eletricidade porque tem movimento de elétrons. Só existe movimento de elétrons. Se os prótons se movimentassem, a gente poderia estar chamando aqui de protocidade. Mas não tem movimento de prótons, tem só movimento de elétrons. Só existe movimentos de elétrons. Então, lembra disso. Um corpo carregado negativo é porque ele tem um número de elétrons superior de prótons. E por que foi que ele ficou carregado negativo? Porque ele recebeu elétrons. Ele ganhou elétrons. Para ele ficar negativo, ele ganha elétrons. Ok? Corpo positivamente carregado. Número de prótons superior ao número de elétrons. Quando é que um corpo está carregado positivo? Quando ele tem mais prótons do que elétrons. E como é que isso acontece? Para ele ter mais prótons do que elétrons, ele vai ganhar prótons? Não. Lembra que eu disse que não tem movimento de prótons, só movimento de elétrons? Então, para um corpo ficar carregado positivamente, ele vai ter que ceder elétrons a outro corpo. Ele vai doar, ceder, passar elétrons para outro corpo. A gente pode dizer da seguinte forma, que ele vai perder elétrons, tá? Para tentar ficar claro aqui para a gente. O corpo carregado negativamente, ele ganha elétrons. Um corpo para ficar carregado positivamente, ele perde elétrons. Observa que a gente só fala aqui de elétrons. A gente não fala de outro meio, tá? A gente só fala de elétrons. Então,
Um corpo ele fica carregado negativamente quando ele ganha elétrons. Um corpo fica carregado positivamente quando ele cede elétrons a um outro corpo. Um corpo carregado negativamente, ele tem mais elétrons do que prótons. E um corpo carregado positivamente, ele tem mais prótons do que elétrons. Certo, gente? Bom, aqui a gente tem uma estrutura que nós temos aí 4 sinais positivos. 4 corpo positivo, tá? Bom, e a gente tem 4 corpos negativos. Isso quer dizer que eletrostaticamente ele está o quê? Neutro. A mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Observa agora que ele tem 4 sinais positivos, ou seja, 4 prótons e 2 elétrons. Isso quer dizer que ele está carregado? Sim, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Mas carregado o quê? Positivamente. Certo? Próximo exemplo, a gente tem 4 sinais negativos e 2 positivos. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons e 2 prótons. Ele é carregado negativamente. Certo, gente? Olha aí. Um corpo neutro está equilibrado. A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Um corpo positivo tem mais prótons do que elétrons. E um corpo negativo tem mais elétrons do que prótons. Certo? Vamos dar continuidade aqui. Bom, no nosso princípio fundamental de eletrostática, a gente precisa entender a seguinte situação. Corpos de sinais iguais se repelem, tá? Isso quer dizer o quê? 2 corpos negativos, eles vão se repelir. O que seria repelir? Se afastar. Aí a gente pode fazer uma analogia com um ímã, certo? É uma analogia pertinente a algo bem parecido que entra no mesmo processo aqui. Se a gente pegar 2 ímãs de mesmo lado, o que é que vai acontecer? Vai se afastar, eles se repelem. Porque corpos de sinais iguais se repelem. Se a gente colocar negativo com negativo, eles se afastam. Positivo com positivo, eles se afastam. Porque corpos de sinais iguais. Corpos de sinais diferentes, aí agora é outro caso, se atraem. Se a gente pegar um corpo positivo e aproximar de um corpo negativo, eles vão sentir atração. E aí eles vão se aproximar. Um positivo e um negativo se aproxima. Um positivo e um positivo se afasta. Corpos de sinais iguais se afastam e corpos de sinais diferentes se aproximam. Condutores e isolantes. A gente pode chamar de dielétricos, tá? Também algo bem simples para a gente estar falando aqui, certo? O que são corpos condutores? Os corpos condutores é quando um ou mais dos elétrons naquelas camadas, eles estão soltos dentro dos elétrons. Quando você pega os elétrons de um corpo condutor, eles não estão totalmente fixos dentro daquele átomo. Então eles são condutores. Por quê? Porque a gente diz que a eletricidade vem de movimento de elétrons. Então, um corpo condutor é porque ele tem muito movimento de elétrons. Tá? Os elétrons se movimentam de forma fácil, porque ele é um corpo condutor. Certo? Em outros materiais, tipo borracha, vidro, exemplo, os elétrons são mais presos dentro do núcleo do átomo. Aí a gente chama ele de isolante. O que são corpos isolantes? São corpos que ficam com os elétrons presos dentro do núcleo. Lembra da imagem que a gente tem do núcleo?
Nos corpos condutores, os elétrons ficam bem afastados daquele núcleo. Nos corpos, um exemplo, que a gente pode dizer o cobre. O cobre é um bom condutor de eletricidade, excelente condutor de eletricidade. O ouro, grande condutor de eletricidade. Tá? Então esses corpos, como é que funciona a estrutura desses corpos? Os elétrons ficam afastados do núcleo do átomo. Certo? Nos corpos isolantes, como borracha e vidro que a gente tem aí, os elétrons ficam bem próximos do núcleo do átomo. Por isso que eles são isolantes. Na nossa diferença aqui de estrutura de um corpo condutor para um corpo isolante é somente isso. O condutor, os elétrons ficam livres. Isolantes, os elétrons ficam presos. E aí a gente tem os processos de eletrização. Quais são os processos de eletrização? Atrito, contato e indução. Porém, isso vai ficar para nossa próxima aula. Essa aula nós entendemos a estrutura atômica e como é que funciona o básico da eletricidade. Agora a gente já vai gerar eletricidade com eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço para cada um de vocês.